Boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje é noite de alegria, pois lançaremos aqui em Belo Horizonte o livro Luiz Oswaldo, Artesão de Palavras, de Maisé Trindade. O livro chega finalmente às Gerais, que, segundo Maisé Trindade, é lugar de passagem, lugar de encontro e de deságua. Minas é rio, mas é também caminho do oceano. Não é extremo, é centro. Minas é universal. Para dar início ao nosso evento, convidamos aquele que gentilmente escreveu para a contracapa do livro e que fez questão de estar presente aqui nessa noite, Frei Beto. Boa noite a todas e a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui por muitas razões. Primeiro porque eu sou um dia mais velho que o Luiz Oswaldo. Eu fiz aniversário ontem, ele faz hoje. Depois ele merece os parabéns. Segundo, você fez a biografia do Luiz Oswaldo e eu também já mereci uma biografia. E quando me perguntam, mas você está vivo, já tem biografia? Eu respondo, é melhor do que ter obituário, né? É muito melhor, né? Mas o Luiz Oswaldo realmente foi o meu anjo da guarda no Fome Zero. Outra coisa em comum é que nós temos a mesma formação cristã, né? Somos duas pessoas dostoiévskiana apaixonados por Jesus, daqueles que, Dostoiévski dizia isso, ainda que me provasse que Jesus não estava com a verdade, eu ficaria com Jesus, né? Nós somos por aí. Continuamos guardando o pessimismo para dias melhores, né? Isso é muito importante na nossa vida. E não é à toa que eu vim aqui de camisa vermelha hoje, depois do Jornal Nacional. Eu vou ler para vocês o que está aqui na contracapa, que eu fiz com muito carinho para ele. Luiz Oswaldo Sanlago Moreira de Souza ocupou a vice-presidência do Banco do Brasil em Brasília, quando fiquei encarregado pelo presidente Lula de cuidar da mobilização social do programa Fome Zero, em companhia de Oded Grajew. Lembro-me do rosto redondo de Luiz Oswaldo, seu sorriso luminoso, seus gestos solícitos. Abriu-me as portas do banco em todo o Brasil, incentivou seus colegas de trabalho e funcionários do banco a se empenharem no combate à fome. Selamos uma parceria muito positiva e produtiva. Ainda por muitos anos mantivemos esparsos contatos. Luiz Oswaldo é o exemplo de um bancário e sindicalista que, mesmo tendo alcançado a vice-presidência do maior e mais importante banco público do Brasil, jamais se deixou picar pela mosca azul, nem perdeu seu jeito nordestino de índole solidária e confiante. Nele só encontro qualidades. Nossos aplausos ao Luiz Oswaldo. Muito obrigado. Emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Hoje, 26 de agosto, comemora-se o dia do aniversário do nosso biografado Luiz Oswaldo. Para lhe dar os parabéns e as boas-vindas, convidamos Leda Leonel, do coletivo Linhas do Horizonte, um coletivo de bordados políticos que atua na defesa de causas políticas e sociais. Leda vai presentear Luiz Oswaldo com esses lindos painéis bordados pelo Linhas do Horizonte. Cada painel tem o nome de um dos capítulos do livro, ao lado de desenhos de Ariano Suassuna, nordestino, assim como Luiz, Dom Helder, Paulo Freire e Lula. Com a palavra, Leda Leonel, do coletivo Linhas do Horizonte. Quando nós fomos bordar, a gente queria uma coisa bem representativa, assim, do Nordeste, né? E como não pensar em Suassuna. Então, isso aí são partes dos desenhos de Ariano Suassuna, que nós, numa licença poética,
apossamos dele, né? E bordamos. Mas para o Luiz, ele merece, né? Suassuna, acho que ia ficar orgulhoso. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Convidamos Fernando Amaral, amigo de Luiz Oswaldo desde 1989, professor, flamenguista e ativista, como Luiz, para proferir as suas palavras. Boa noite, amigos. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado. A utopia nos move, ela é concreta. Ela é o que nos faz avançar no dia a dia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra. E aí, quando ele diz, a gente tem que se preparar para construir o que a gente sonha, sem recurso. Sem recurso financeiro, mas com muito amor. Vou escrever num cartaz a palavra. Com a maior satisfação, a gente ouviu o nosso presidente Lula falar. Luiz Oswaldo administrava e quando o pessoal dizia, mas você é o gestor de pessoas, ele falou, gente não se administra, gente se cuida. A gente administra processo, mas gente se cuida. E ontem o presidente Lula usou essa expressão e eu fiquei mais emocionado ainda ao lembrar do meu amigo Luiz Oswaldo. O poema se chama Vanguarda. Ele diz, quem vai na frente não vê caminho, cai no buraco, pisa no espinho, pés machucados, olhar dolente, mãos calejadas, quem vai na frente. Tem ainda mais 2 estrofes, mas no final ele diz, quem vai na frente não tem asfalto, não tem conforto, só sobressalto. Planta e não colhe, luta e não vence, sofre e não canta quem vai na frente, mas abre estradas, planta caminhos, buracos tapa, arranca espinhos e deixa as flores, que sempre faz feliz e alegre quem vem atrás. Luiz Oswaldo é isso, muito obrigado. Com a palavra, Sérgio Rietti. No velho edifício Morro Vermelho, que o Luiz chegou lá, a primeira coisa que ele viu a placa do edifício e falou assim, Morro Vermelho, mas morro lutando. O livro conta muito o que o Luiz fez lá. O Amaral citou de passagem aqui, mas eu queria chamar a atenção de que na gestão do Luiz como vice-presidente, toda a equipe dele, todas as gerências, abordaram temas que hoje fazem muita falta de quem os defenda do governo federal. Vamos ser diretos, né? Luiz trabalhou e implantou programas de equidade de gênero. Luiz trabalhou e implantou programas de respeito às relações homoafetivas, como o reconhecimento, a possibilidade de incluir dependentes homoafetivos no Banco do Brasil, na CACI e na Previ. Luiz trabalhou um projeto de atenção a pessoas com deficiência, né? Luiz trabalhou muito a questão socioambiental, né? Foi através dele que nós conseguimos lançar a primeira Agenda 21 empresarial do Brasil, né, em parceria com a então ministra Marina Silva, do Ministério do Meio Ambiente.
E infinitos outros trabalhos, como o DRS, eu não vou me estender aqui. A gente tem orgulho de ter participado desse trabalho todo com o Luiz Oswaldo. E, Amaral, eu também fiquei muito feliz de ver ontem um certo candidato na televisão fazendo duas coisas, né? Citando Paulo Freire, meio de passagem, assim, como quem não quer nada, né? Com intimidade. De vez em quando precisamos nos unir com os antagônicos, aliás, com os divergentes, para derrotar os antagônicos, né? E eu não sei não, mas eu vou insinuar uma coisinha aqui. O Luiz conseguiu entregar um livro dele nas mãos do Lula, num evento em Natal. Eu acho que o velhinho Lula acabou lendo alguma coisa ali. Porque ele citou Paulo Freire e falou que vai cuidar das pessoas. E isso eu já vi um cara fazer antes. Ele não tinha visto, não. Estou semeando a discórdia aqui, né? Aliás, no livro, a Maisé fala muito num capítulo das grandes referências da vida do Luiz, né? E ela cita 3 nordestinos como o Luiz, que são Dom Helder Câmara, Paulo Freire e Lula, como as grandes referências da vida do Luiz, né? Essa história precisava ser contada, né? Muitos amigos diziam que a biografia do Luiz tinha que ser escrita, mas todos nós falhávamos. A gente conversava, sabe, conversa de botequim, e não vai para frente, não vai e tal. Aí um belo dia, em 2018, eu tive um estalo. O estalo foi que eu tive acesso à pequena joia, que é o livro da Maisé, Travessia, Memórias de um Naufrágio, né, que ela escreveu por conta do enfrentamento de um câncer que ela teve. Eu li esse livro, eu e a Márcia lemos e ficamos encantados, né? Eu já gostava dos textos da Maisé no Facebook, né? Quem não acompanha ela nas redes, pelo amor de Deus, entra ali, porque os textos dela são cartuchos afiadíssimos, saborosos, poéticos, né? Eu sempre brinco que ela faz prosa em forma de poesia ou poesia em forma de prosa. Ela mistura as duas coisas, com uma contundência e uma doçura que é muito difícil de misturar. Eu sempre gostei disso. E o livro dela falando de câncer, né, encantou a gente. E a gente já pensando em para quem vamos delegar a tarefa de escrever o livro, a biografia do Luiz. Falei para a Márcia, nós encontramos a pessoa. Restava a tarefa de convencer essa baixinha. E foi difícil. E foi, eu nunca escrevi biografia. Vai escrever. Eu não sei o que lá, eu estou tratando da minha doença ainda, eu tenho compromisso. E o Maisé, eu apelei. Em último caso, o Maisé, se você não puder mais escrever o livro, ficar doente, eu escrevo o livro. Eu termino o livro. A pandemia veio e ficou aquela coisa do poema. E agora, Maisé? A pandemia chegou, não sei o que lá e tal, mas ela conseguiu superar, substituiu entrevistas pessoais por entrevistas à distância e acabou saindo o livro. E para fechar mesmo a minha fala, eu quero dizer o seguinte, que se o Luiz tem Dom Helder Câmara, Lula e Paulo Freire como referências, eu também tenho uma, eu não convivi com esses 3 caras, mas eu tenho uma que é tão grande e de uma magnitude, de uma coerência, de uma integridade, que às vezes até sufoca a gente com tanto amor. Uma das referências maiores que eu tenho na minha vida é esse velho, Luiz Oswaldo, né? Não sei se ele vai resistir a fazer alguma piada com gaúcho, depois que eu sou gaúcho, mas eu termino dizendo que eu amo esse velho. Obrigado a todos pela presença e vamos celebrar juntos a vida e as ideias que estão nesse livro, que eu acho que vão servir de inspiração para todos nós. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. A autora do livro, Maisé Trindade, é aposentada do Banco do Brasil, onde foi durante anos a gerente do Centro de Formação do Pessoal, educadora e formadora de novos educadores da Universidade Corporativa Banco do Brasil. É jornalista, filósofa e esse é o seu 2º livro. Dessa vez, ela nos apresenta a trajetória de vida de Luiz Oswaldo, reunindo depoimentos, dados históricos, tecendo um painel que nos leva a divisar novos horizontes sobre a vida e a obra desse,
a quem ela chama de artesão de palavras. Ela também é uma artesã e nos brinda com um texto leve, conciso, tão próximo de nós, que acompanhamos página por página nessa biografia. Com vocês, a autora Maisé Trindade. Bom, por que eu escolhi dividir esse livro em capítulos, cada capítulo uma palavra? Eu gravei cerca de eu tive mais de 1000 páginas de transcrição de texto. Eu li e reli essas páginas com muito cuidado para ver se eu conseguia blocar. Eu não queria escrever uma cronologia da vida do Luiz, eu queria transitar pela vida dele, contar coisas da vida dele, ir e voltar na vida dele. E aí eu perguntei para ele um dia, numa entrevista, e falei: se você fosse uma terceira pessoa e olhasse para você, como que você se definiria? Ele me respondeu: tenho muita dificuldade de me ver assim, de fora, porque eu olho muito para dentro. Eu me questiono muito. Sou uma miscelânea. Sempre fui multidirecionado. Não sou só isso ou aquilo. Sou um bocado de coisas e também a soma de muitas coisas. A relação com a palavra é a marca da vida do Luiz. Ele é o homem de palavra e da palavra, característica lembrada pela maioria dos entrevistados e entrevistadas. É o próprio Luiz que se lembra de uma cena da novela da Globo, adaptada do livro Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, em que Malvina, filha do coronel, interpretada pela atriz Elizabeth Savala, então tão novinha, começou a namorar o professor. E a mãe lhe perguntou: o que é o professor na ordem das coisas? O professor não tem poder, não tem arma, não tem dinheiro. E Malvina respondeu: mas tem a palavra. Estava descoberto o caminho. Foi assim que a palavra ganhou um status de tema transversal, uma linha que alinhava as ideias, que costura o texto, que vai dando suporte para a estrutura do livro. Tudo se constrói ao redor da palavra, mas não qualquer palavra. É a palavra amalgamada com a vida do Luiz. O livro encontra-se estruturado nos 7 capítulos, todos iniciados por uma palavra-chave ou palavra simbólica, que reúne diversos acontecimentos da vida do Luiz e por uma epica que foi pensada dos seus próprios depoimentos. Os depoimentos reúnem muitas convergências, mas revelam também divergências. O próprio Luiz me estimulou a ouvir pessoas de vozes discordantes. Em 1998, eu conheci uma professora da Universidade Federal, aqui de Minas Gerais, da área da Faculdade de Educação, chamada Lúcia Afonso. E eu me tornei muito amiga dela. Na época, Lúcia me deu esse pequeno livro de presente. Ela é poeta, pesquisadora, professora da Faculdade de Educação, e ele me presenteou com esse livro de poesias que se chama Delicadeza. Realmente é de uma delicadeza muito, muito grande. Nele, na página 6, há um poema intitulado Simples. 3 coisas simples bastam na vida: plantar um livro, gerar uma árvore e escrever um filho. O encanto poético que a Lúcia produz ao brincar com as palavras tem o mesmo poder de sedução e boniteza das palavras que o Luiz sempre soube valorizar ao longo da sua vida. Algumas estão expostas nesse belo painel e nos marcadores de livro que o coletivo Linhas Dentro do Horizonte preparou para presentear ao Luiz e todos nós. Ele não falou comigo que ele não gostou do livro, não. Né? Ele não falou nada. Eu acho que ele não... É provocação, viu, Luiz? Obrigada, gente. Boa noite. A palavra negocia.
pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra filosofia. Muito obrigado, Maisé. O homenageado da noite e biografado nesse livro, Luiz Oswaldo, é um ser, como a Maisé acabou de dizer, multidimensionado. Ele é missionário, evangelizador, pedagogo, professor, formador de educadores, sindicalista, ativista social, político, militante, trabalhador bancário, gestor, filósofo, escritor e poeta. Em todas essas dimensões, a palavra é seu instrumento poderoso e ele sabe como usá-la. Com vocês, para proferir suas palavras, Luiz Oswaldo. Eu costumo saudar a todos sempre com a palavra da igualdade, companheiras e companheiros. Eu queria começar agradecendo aqueles que tiveram a ideia do livro, como Serginho, Isabela, Nélia, esse povo todo, né? Aqueles que colaboraram com o livro, foram citados aqui pela Maisé, que estão aqui presentes e os que também não estejam. Agradecer, o livro realmente ficou uma beleza de livro, não só na escrita, mas na forma de ser feito, no capricho com que foi feito. Todo mundo tem elogiado. E agradecer especialmente a Maisé. Para demonstrar o tamanho desse agradecimento, eu só quero dizer que realmente eu entreguei um livro para o Lula. Eu não sei se ele leu como o Serginho acha que ele leu, para falar o que falou ontem. Mas, sem dúvida, se ele leu, ele hoje deve ter uma ponta de inveja minha, porque ele só teve o Fernando de Moraes e eu tive mais um. Voltar a Minas, para mim, é sempre uma coisa que me mexe com o coração. Não apenas pelos 2 anos de São João del Rei, mas pela hospitalidade do povo mineiro, por tudo aquilo que nos cativa em Minas Gerais. Então esse livro é a história... Sem cebola. É a história dos estudantes pobres da região do Sertão Central do Ceará. Então é o livro, esse livro é a história do homem comum. E quando eu quero falar do homem comum, que somos nós, eu quero me lembrar da questão do cotidiano. Guevara dizia muito claro, quando o extraordinário se faz cotidiano, é a revolução. Quando a gente consegue fazer cotidianamente diferente do que está aí, é a revolução. É isso. E outra coisa, esse livro da Maisé me tira uma carga muito grande das costas. Então, Maisé ajuda a resgatar um bocado dessas histórias. A outra coisa que é importante nesse livro, a meu ver, é a oportunidade que eu tive na minha vida de conseguir juntar em torno de uma mesma coisa o aluno do Quixadá e o colega do Banco do Brasil do Rio Grande do Sul. De juntar pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto, pessoas a quem eu quero tanto, lá e cá, ali e acolá, em torno de um mesmo tema. Eu acho isso fantástico. Eu acho que a gente tem que criar pontes, se unir, juntar, caminhar junto, ser companheiro, no sentido etimológico da palavra latina, copanis, aquele que parte o pão com o outro, que seja o pão da alimentação, que seja o pão da cultura, o pão do saber. Evidentemente que essas pessoas que Maisé cita no livro, como Dom Helder, como Paulo Freire, como o próprio Frei Beto, né? O Lula, essas pessoas me ajudaram a mudar também minha cabeça.
Mas os meus alunos também me ensinaram a mudar a cabeça. Primeiro, nós não fomos feitos para obedecer. Não fomos feitos para obedecer. É bíblico. Está lá. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos feitos para criar. E aqui eu quero fazer um agradecimento muito especial ao coletivo Linhas do Horizonte. Nós vivemos um mundo de feiura. Fazer o avesso do avesso do avesso do avesso, fazer o novo e o diferente, é fazer beleza. Tecendo linhas, você tece beleza. Fazendo arte, você faz beleza. Você está ajudando a mudar o mundo, a fazer um mundo diferente, esse mundo feio que está aí. No mundo de tristeza que a gente vive, fazer alegria é fazer o diferente. Daí que você faz muito bem, palhaço. Né? O palhaço tem esse sentido, de fazer o mundo mais alegre no mundo que está triste. É isso que faz brotar esperança em cada um. E no mundo da dor, fazer prazer é um ato revolucionário. Obrigado, gente. Muito obrigado a todas e todos e tenham uma ótima noite. Os autores, bem como biografados e os demais convidados, estarão à disposição para registrar dedicatórias e conversar também com os convidados. Muito obrigado. Será final de entrar em nosso quintal a palavra tirania. Pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Convidamos a todas e todos para cantarmos juntos os parabéns para Luiz Osvaldo. E para o Frei Beto também, os dois. E para o Frei Beto também, foi ontem o aniversário dele. Vamos lá. Parabéns. Parabéns. Eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia.
e o tambor e o dançar. Vamos pra rua gritar a palavra